Olá, meus irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e vamos a mais um culto gravado, desta feita o nosso culto de oração. Eu quero começar lendo Salmo 121, onde está escrito assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Deus amado bendito, muito obrigado pelo socorro, Deus, da parte do Senhor, ó Deus, para nós. Nós olhamos, ó Deus, para os nossos montes, assim como o salmista olhava para os seus, lá no seu tempo, lá os montes literais, aqui, ó Deus, os nossos montes simbólicos, ó Deus, as enfermidades, os perigos, a pandemia, ó Deus, e tantos outros perigos mais pelos quais nós passamos. E também, ó Deus, em meio a tudo isso, nós podemos nos perguntar de onde virá o nosso socorro, e a resposta é a mesma. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não, ó Deus, que a gente não lance mão de outros recursos, da inteligência humana, dos remédios, das proteções, ó Deus, humanas, mas o nosso socorro principal, primeiro, mais importante, acima de todos, vem do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra. Então, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos guardado, tem guardado a vida dos nossos irmãos, tem guardado a nossa cidade e cremos em Ti, ó Deus, continuará a nos guardar. Nós estamos protegidos nas mãos do Senhor e por isso nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor e isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, meus irmãos, louvar a Deus com o hino de número 368 do nosso cantor cristão. É um hino que fala sobre confiança. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. 368. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador, sobre a cruz morreste para me salvar. Para me livrar, ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador, só em Ti confio. Grande é Teu amor, nunca desprezaste nenhum pecador.
já te procurou, pela tua graça salvação achou. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sim, em ti confio, Salvador fiel, nunca abandonasses, pois teu Israel, tua excelsa graça nunca faltará. O quem te confia não perecerá. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sempre em ti confio, grande é teu poder, dos inimigos podes bem vencer. Salve bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, nele a gente pode confiar. Nós vamos, irmãos, agora ter um momento de oração e será um momento de gratidão. A gente não pode dar oportunidade aos irmãos de fazer o pedido, colocar os motivos conforme a gente coloca quando estamos no templo, mas é um momento de oração de gratidão a Deus. Então você vai fazer o seguinte, você vai dar um pause aí no vídeo e você vai fazer o seu momento de oração de gratidão aí na sua casa. Nós vamos louvar a Deus ainda com o hino de número 347 do nosso cantor cristão. Antes de orarmos, fazemos orações de petição ao Senhor. Coração em paz, vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes. Canta um hino a Deus. Número 347. Sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris
cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor, e de tudo que sofre tu te esquecerás. Fruirás gozo e calma se tiveres paz, se teu coração estiver em paz. Bem contente, alegre sempre te acharás, se teu coração estiver em paz. Verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra nuvem, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz, se teu coração estiver em paz. Bem contente, alegre sempre te acharás, se teu coração estiver em paz. Verás que um arco-íris cada nuvem traz. Amém? Deus seja louvado. Nós vamos agora, meus irmãos, fazer o nosso momento de petição a Deus, e a orientação é a mesma, né? Você deve fazer um pause aí no vídeo e fazer as suas orações, os seus pedidos. E nesses pedidos você deve se lembrar, obviamente, desse momento que nós estamos vivendo, momento de pandemia, se lembrar da igreja, se lembrar daqueles que estão enfermos por causa dessa enfermidade, se lembrar daqueles que estão enlutados. Você deve se lembrar também daqueles que estão passando por dificuldades financeiras, especialmente aqueles que perderam o seu emprego por conta dessa pandemia. E você também deve estar se lembrando dos demais enfermos da nossa igreja, outros enfermos. Deve estar se lembrando dos familiares dos irmãos, especialmente orando pela conversão dos familiares dos irmãos. Você também deve se lembrar da família da irmã Cleide, que está enlutada. Lembre-se do pastor Sócrates, que ainda está internado, apresentando pequenas melhoras a cada dia, mas ainda está internado com o coronavírus. Pastor Sócrates é o nosso presidente executivo, o diretor executivo da nossa Convenção Batista Brasileira. Deve se lembrar da irmã Celi Rodrigues, que apresenta também pequenas melhoras, mas ainda está internada com o coronavírus. E o mais que você se lembrar, né? Você dá o pause aí no vídeo e faça o seu momento de petição e de intercessão aí na sua casa. E nós vamos, meus irmãos, feitos os pedidos, né? Feitas as orações de petição, então nós vamos refletir dentro da palavra de Deus. E eu trago para os irmãos uma reflexão que já trouxe para os irmãos há algum tempo. Ela é baseada no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 22 a 25. Lucas, capítulo 8, versos 22 a 25, aquele texto que mostra Jesus apaziguando a tempestade, né? E diz assim que aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles no barco. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o barco e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança.
e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Acredito que todos os irmãos se lembram de um cântico que nós cantávamos na igreja, quando nós éramos crianças. Talvez as crianças ainda o cantem nos dias atuais. E esse cântico, ele diz assim: meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Eu vou cantar. Se os irmãos quiserem cantar comigo, só um pedacinho. Diz assim: meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é o meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Só esse pedacinho, né? Para não arriscar mais, se os irmãos não ficarem achando graça aí. O coro, meus irmãos, do hino 328 do nosso cantor cristão diz assim: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Só essa parte, só o coro, porque nós vamos refletir, meus irmãos, sobre quem leva Jesus no barco da vida. Nós levamos Jesus no barco da nossa vida. Nós hoje não estamos como os discípulos lá no passado, levando Jesus, além de no barco da vida, num barquinho literal, mas na nossa vida cotidiana, nós que servimos a Cristo, nós o levamos conosco, ou Ele nos leva com Ele. E dentro desse tema, quem leva Jesus no barco da vida, eu tenho 3 pensamentos para desenvolver com os irmãos. O primeiro deles, meus irmãos, é que mesmo quem leva Jesus no barco da vida, mesmo nós que levamos Jesus no barco da vida, não estamos necessária e obrigatoriamente livre das intempéries. Estou usando esse termo porque faz parte do contexto, né? Uma intempérie é um mau tempo que atingiu os discípulos e Jesus lá naquela ocasião. Então aí no nosso texto inicial nós vemos que apesar de Jesus estar no barco com os discípulos, Jesus estava ali no barco com os discípulos, mas apesar disso, o mau tempo, a tempestade veio sobre eles. Isso mostra para nós, isso, e obviamente não só esse episódio, mas aliado a outros textos mais, a outros episódios mais, a outras experiências mais dos discípulos de Jesus, depois apóstolos e até do apóstolo Paulo, mostram para nós, meus irmãos, nos ensinam de que na vida de quem leva Jesus também é assim. Às vezes nós passamos por tribulações, às vezes nós passamos por dificuldades, haja vista a grande dificuldade pela qual nós temos passado nos últimos dias. O mundo inteiro tem passado e os servos de Deus não estão livres, não ficaram livres. Foi o próprio Jesus, meus irmãos, quem disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. Apesar de ele ter dito também: tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele disse: no mundo tereis aflições. E em outros trechos das Escrituras, meus irmãos, nós lemos acerca desse fato. Em Romanos 8, verso 18, por exemplo, Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não
são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então há uma glória que em nós há de ser revelada que é muito grande. Ela não pode ser comparada a nada, nem mesmo às maiores aflições. Paulo está dizendo isso. A ênfase de Paulo é essa, a glória que em nós há de ser revelada. Mas ao dar essa ênfase, ele fala sobre as aflições. Nós passamos por elas, ele estava passando por aflições. Em 1 Pedro 4, de versos 12 e 13, meus irmãos, o apóstolo Pedro diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Nos versos 6 a 7 do capítulo 1, o mesmo Pedro, na mesma primeira carta, ele fala assim: em Jesus, vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, quando você recebe a Jesus como Salvador, isso não significa necessariamente isenção de toda e qualquer dificuldade. E há algumas dificuldades que até podem sobrevir pelo fato de você ter se tornado um servo de Cristo. Há pessoas que perdem o emprego, por exemplo, porque se tornaram servos do Senhor Jesus. Há gente que perde até o casamento por ter se tornado servo do Senhor Jesus. Paulo fala sobre isso quando ele escreve aos Coríntios, de um cônjuge não crente se recusar a permanecer com aquele que se converteu, que se rendeu a Deus por intermédio de Jesus. Há gente que perde a vida, ainda nos dias de hoje. Isso não é coisa lá do passado, é coisa dos dias atuais. Em muitos lugares do mundo tem gente que perde a vida. Na China, por exemplo, os crentes são perseguidos, os templos são derrubados, são destruídos. Então, aflições até mesmo pelo fato de sermos servos do Senhor Jesus. Então, mesmo quem leva Jesus no barco da vida não está livre das dificuldades. Nós não estamos livres. Segundo pensamento, meus irmãos, é que quem leva Jesus no barco da vida, nós que levamos Jesus no barco da vida, apesar de não sermos livres das dificuldades, não precisamos temê-las. Não precisamos temer as intempéries, não precisamos temer as dificuldades. Por quê? Porque todas elas, estão sob o governo soberano de Jesus. Ainda que a gente às vezes não compreenda muito bem por que Jesus não põe um fim. Todo mundo está orando aí pelo fim da pandemia. Por que Jesus não põe um fim? Não sei. A gente não sabe. Mas ela está sob o governo soberano de Jesus. Os discípulos, meus irmãos, lá naquela ocasião temeram. Mas Jesus deixou claro que o temor lhes veio por causa da sua pouca fé. E o temor nos vem também por causa da nossa pouca fé. Jesus acalmou a tempestade e fez-se bonança. E os discípulos ficaram admirados por até a natureza obedecer a Jesus. Em Romanos 8, a partir do verso 28, nós lemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Lemos que aqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados, Deus os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Nós estamos sendo transformados segundo a imagem de seu Filho. Aquele Deus, o Pai, que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, também nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Diz lá que a tribulação pode acontecer, a angústia pode acontecer, a perseguição pode acontecer, a fome, mas nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
nada disso pode impedir Deus de cumprir os seus bons planos que Ele tem para nós, que Ele tem para a vida que o leva, para aquele que o serve, para aquele que o tem no seu coração. Paulo, meus irmãos, tinha um espinho na carne, ao qual Deus não quis tirar. Será que Deus não podia fazer isso, meus irmãos? Será que era alguma coisa impossível para Deus? Não, não era impossível. Sim, Deus podia. Mas ao invés de tirá-lo, Deus usou aquele espinho para aperfeiçoar a Paulo. E foi esse mesmo Paulo que reconheceu que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, mas que mesmo assim, no tempo presente, nós passamos por sofrimentos. Porém, estes sofrimentos, por maiores que sejam, não podem nos tirar ou sequer ofuscar o brilho da glória dessa herança, glória que em nós há de ser revelada. Então, aquele que leva Jesus, aquele que vai com Jesus vida afora, não precisa temer as dificuldades, porque todas elas, inclusive aquelas que nos esmagam, elas não estão fora do controle daquele a quem nós servimos. E o terceiro e último pensamento, meus irmãos, é que quem leva Jesus no barco da vida, no final vai experimentar, vai gozar de bonança, e uma bonança absoluta e eterna. Notem na parábola, meus irmãos, que Jesus, na parábola não, na história, né, que Jesus repreendeu o mar e os ventos e houve bonança. Nesse caso, naquele caso, a bonança foi temporária. Os discípulos voltariam a passar por outras dificuldades. Então Jesus muitas vezes acalma as tempestades da nossa vida e faz vir a bonança. Mas a bonança, enquanto nós aqui vivemos ainda, pode ir embora e dar lugar a novas tempestades. É só nós pensarmos nesse ano, só nesse ano de 2020. Pouco tempo atrás, nós já até nos esquecemos, né? Parece até que já tem muito tempo, mas não tem muito tempo. Foi há pouco tempo atrás que nós vivemos aí o drama das enchentes, do excesso de chuvas, dos alagamentos. Nós tivemos que ajudar pessoas perderam tudo que tinham dentro de casa, perderam as próprias casas, igrejas, perderam as coisas. Passou. E quando nós estávamos bem alegres, bem felizes, porque passou, veio essa nova dificuldade. Então, a bonança, enquanto nós vivemos aqui, pode ir embora, pode dar lugar a novas tempestades, mas ao fim, lá no final, aqueles que têm Jesus, e somente aqueles que têm Jesus, vão gozar de bonança absoluta e eterna. Aí sim, nós vamos experimentar uma calmaria, uma bonança absoluta e que não terá fim, será eterna. Então, meus queridos irmãos, é bom nós temos Jesus conosco. Quanta gente vivendo nesse mundo, dificuldades, sem Jesus. Eu não sei como eles se sentem, mas eu sei de uma coisa: com Jesus é muito melhor, porque nós experimentamos as dificuldades, mas nós temos Jesus no nosso coração, e nós temos uma esperança viva no nosso coração, e nós temos a garantia da proteção de Jesus. E mesmo que tudo se acabe, vamos imaginar, não vai acontecer, né? Não é isso que vai acontecer, mas vamos imaginar que essa pandemia viesse a tomar uma proporção tal que contaminasse todo mundo e matasse todo mundo. A humanidade está exterminada da face da terra. Aqueles que têm Jesus não estariam mais na face desta terra, mas estariam num bom lugar, juntamente com Ele na eternidade, nos céus. Já aqueles que não têm a Cristo também não estariam vivendo na face desta terra mais, mas não estariam num bom lugar. Então é muito melhor ter Jesus no
coração, na vida. Viver essa vida com Jesus. Quem leva Jesus no barco da vida é abençoado, mesmo em meio às dificuldades. Então, louvado seja Deus, glorificado seja Deus, porque Ele já revelou Jesus nos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao seu coração e traga bastante alegria ao seu coração. Amém.